qual a relação que a gente pode estabelecer entre o que aconteceu em Suzano e os jogos violentos que existem por aí? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir pra vocês, por favor, se vocês gostam do que eu falo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, beleza? Conto com vocês, ó. Infelizmente, né, depois da tragédia aí passado já um dia, a gente começa a esfriar um pouco a nossa cabeça, né, começa a respeitar bastante o luto, em detrimento das famílias que direto ou indiretamente sofreram ali com o atentado que aconteceu em Suzano. E a gente começa a ouvir várias opiniões saindo pela mídia, em especialistas, né, de Instagram, de Facebook, etc. E eu percebi que existe tentando criminalizar, tentando culpar muito os jogos, os videogames, como se o videogame fosse algum tipo de razão para ter acontecido aquele tipo de conflito, já que aparentemente, né, os dois garotos, ou principalmente um, ele gostava bastante de jogar jogos, né, ficava na lan house e tal, participava de campeonatos, etc. E começaram a falar que, na verdade, os videogames, eles incitam qualquer tipo de violência. Eu queria deixar aqui, galera, um relato, tanto um relato pessoal como uma base um pouco mais científica sobre o fato, tá? Eu tenho aqui meus 28 anos e durante a minha adolescência, tava na época, eu lembro que gostava bastante, né, de Counter-Strike 1.6 ainda na época. Então a gente passava bastante tempo na lan house, a gente fazia corujão, ficava 12 horas seguidas ali jogando e tal. E isso, galera, de maneira alguma, fez com que eu me tornasse uma pessoa mais violenta, quisesse, sei lá, ou ser terrorista, ou ser policial, ou coisa que o valha. Por quê? Porque os meus valores, eles foram construídos de determinada maneira. A maneira como eu tive meus pais presentes, a maneira como eu tive minha educação, moldou o meu caráter e, obviamente, né, a minha própria pessoalidade. Moldaram o meu caráter de determinada maneira que aquilo não me influenciava para ser violento, para praticar nenhum tipo de crime. O jogo, então, ele não passa de nenhum tipo de forma de diversão. Então a gente pega, por exemplo, existem uma série de adolescentes hoje, mas até adultos, né, crianças, que fazem esse tipo de jogo, mas não é isso que causa violência. Isso não vai causar um atentado como aconteceu. Ah, mas você não acha que, por exemplo, o cara, ele se baseou nas vestimentas, ele queria fazer que nem se fosse Columbine, ele participava de fóruns lá? Claro que sim, galera. E sabe por quê? Porque existem loucos, doentes, né? Porque o cara era doente, é simplesmente doente. Existem doentes em qualquer tipo de parte da sociedade. Existem doentes que praticam a religião de maneira doente, existem doentes que jogam de maneira doente, existem doentes que, sei lá, dão aulas, são policiais, enfim, de maneira doente. Por quê? Porque existem pessoas doentes. Mas não é porque o cara joga que ele vai praticar aquele tipo de crime. E sim, o cara ia praticar o crime e ele joga, mas são coisas que não têm nenhum tipo de relação. Que nem se eu falasse pra você, ó, o cara que ele praticou o atentado, ele bebia água. Então, ó, cuidado, hein, porque se você beber água, você pode praticar um atentado também. Você percebe que não tem nenhum tipo de relação? Os jogos, eles são capazes aí de fazer desenvolvimento da capacidade motora, intelectual, eles são até uma forma, por exemplo, de relacionamento. A gente sabe, galera, que existe um preconceito muito grande contra uma camada da população, né, os gamers, que estão taxados de nerds, isolados, etc., só porque eles têm algum tipo de preferência, que não a preferência que pode ser sua, que pode ser de outras pessoas, que é de uma socialização, ou jogando bola, ou sei lá, fazendo qualquer tipo de reunião, ou então a pessoa pode fazer até mesmo os dois. A gente não pode responsabilizar um jogo por conta desse tipo de atentado. Então, muito cuidado, por quê? Porque a gente acaba sempre tentando colocar a causa de determinado fenômeno em coisas que não podem se relacionar. Então, um grande exemplo que eu uso também, né? A gente pega, por exemplo, a questão do funk. O funk fala assim, o funk ele traz uma sexualização precoce. Na verdade, galera, não estou defendendo aqui, claro que existem letras horríveis do funk, eu entendo isso, que não devem ser propagadas em local público, etc. Mas não é o funk que vai causar uma sexualização precoce. Existe uma sexualização precoce e isso vai ser expressa na forma de arte a partir do funk, a partir de uma música. Ou seja, se o cara, por exemplo, ele gosta de escutar um funk, mesmo que seja com uma letra mais pesada, mas aquilo não combina com os valores dele, é bem provável, galera, que ele não vá se deixar influenciar pela sexualização precoce. A gente percebe que essa criança, né, esse adolescente, esse adulto, que praticaram os atentados, eles tinham uma série de distúrbios.
eles participavam aí de comunidades um pouco estranhas, eles tinham algum tipo de influência na Deep Web, eles já planejavam o atentado há pelo menos 1 ano e meio, tá? A mãe relatou que um deles sofria bullying, né, porque tinha muitas espinhas na cara e tal. A gente sabia que existia um abandono parental muito grande. Vocês imaginem, galera, que essas duas pessoas, elas passaram 1 ano e meio planejando um atentado dessas proporções e ninguém da família, ninguém da sociedade, ninguém próximo a eles conseguiu perceber a necessidade que eles tinham de provar o valor para eles, né? A própria perícia concluiu que, na verdade, a grande intenção deles era mostrar, era se exaltar, era se afirmar perante a sociedade, perante a comunidade ali que eles participavam. E convenhamos, galera, a gente tenta fazer isso a todo momento, só que cada um de acordo com seus valores, de acordo com as suas crenças. Eu, por exemplo, sempre tento me confirmar, sei lá, postando bons vídeos, falando coisas boas pra vocês, dando boas aulas. É uma coisa que me faz bem. Eu me sinto valorizado frente à sociedade que eu participo. Pro cara, o que seria grandioso pra ele? Para ele seria grandioso praticar aquele tipo de atentado. Mas não são que todos os gamers pensam desse jeito. E sim, ele pensava desse jeito e ele também era um gamer. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, muito cuidado, galera. Por quê? Porque sempre que a gente faz qualquer tipo de relação sem um dado estatístico, sem uma epistemologia, sem um conhecimento empírico, sem um método científico, a chance de a gente acabar divulgando sensos comuns que não tem nenhum tipo de validação, apenas porque a gente acha que é dessa maneira, e acabar caindo no estereótipo, num preconceito, é muito grande. Os gamers já sofrem um baita preconceito, não só no Brasil, como também no mundo. Espero que eles não tenham que carregar mais esse fardo de serem culpados por praticarem assassinatos, né, por terem causados o atentado que aconteceu em Suzano, ok? Então, menos preconceito e vamos tentar olhar um pouquinho mais para a nossa sociedade para saber quais são as necessidades que as pessoas em nossa volta precisam. Essas pessoas, elas eram consideradas pessoas comuns, digamos assim, né? Pessoas que não representavam nenhum risco por todos os vizinhos, pela comunidade. Será que não existe alguém próximo de você que também está precisando de ajuda, que também está doente, que também está se sentindo pressionado ali de uma maneira tão grande, mas tão grande, que precisa provar seu valor de uma maneira tão exagerada dessa maneira? É bem provável, galera, que sim. Infelizmente, é bem provável que sim. A gente vive hoje numa sociedade cada vez mais doente, infelizmente. Tudo bem, galera? Beleza? Então tá, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para todo mundo ver e parar com esse preconceito de estabelecer coisas desconexas como se tivesse algum tipo de relação. Tudo bem? É isso aí, galera. Falou!